Como ser crente e ser introvertido. Recentemente eu vi um vídeo do Felca. O Felca tava, acho que no Flow. Você sabe quem é Felca? Se você não sabe quem é Felca, é um youtuber. Pronto. É um youtuber de entretenimento. É o que você tem aí pra saber. É muito carismático, muito engraçado. E ele participou do Flow Podcast comentando sobre sua introversão. Ele disse que é muito religioso, mas que ele não vai pra igreja porque na igreja tem muita gente. Mas tu não é religioso? Sou. Religioso? Não, religioso não, mas eu sou cristão. Eu oro todos os dias e tudo mais. Tá. Mas eu não vou pra igreja porque eu sou meio antissocial, tá ligado? A igreja tem muita gente, pô. Se a igreja fosse sozinho, eu iria pra igreja todo dia. Se fosse só eu sozinho ficar orando lá. Mas ele tem dificuldade com o aspecto de sociabilidade. O Felca tem, provavelmente, uma fobia social. Eu não vi ele falando isso, mas vi muita gente falando que ele tem diagnosticadamente aí fobia social. Não sei se é verdade, mas pelo que ele fala, provavelmente é. E isso me fez pensar um pouco sobre a questão da introversão e a vida de igreja. Existem pessoas que são introvertidas, existem pessoas que possuem graus patológicos de introversão, existem pessoas que têm fobia social. Eu tenho amigos com fobia social que enfrentam muitas dificuldades acerca do que vida de igreja significa. Calhou que quando eu vi o Felca falando isso, eu tava lendo um livro escrito por um homem chamado Adam McHugh. Eu vi esse livro na estante de um amigo meu e eu comprei pra Kindle pra ler. Ele não tem tradução em português ainda, mas se chama Introverts in the Church: Finding Our Place in a Extrovert Culture. No meu inglês macarrônico seria algo como introvertidos na igreja, achando o nosso lugar numa cultura extrovertida. É um livro que traz excelentes dicas sobre como lidar com introversão dentro do ambiente de igreja. Então, se eu pudesse, eu queria dizer como é a igreja, como funciona a igreja, como é que a introversão pode ter um espaço ali, como é que a gente lida com introversão, com fobia social talvez, no ambiente de igreja. Bom, esse vídeo provavelmente não chegará no Felca, mas fica uma meditação para todos nós aí, quando a gente for lidar com pessoas como o Felca em nossa comunidade. Primeiro ponto, a gente precisa entender que Jesus viveu momentos de extroversão e momentos de introversão. Jesus foi uma pessoa que sabia valorizar os momentos de introversão e os momentos de extroversão como uma parte completa da sua personalidade, como modelo de verdadeiro homem. Ou seja, tanto extrovertidos como introvertidos encontram em Jesus um modelo a imitar, mas também um modelo a ser corrigido por. Ou seja, Jesus possui em si elementos que incentivam traços de personalidade que podem ser naturais, mas também nos levam a buscar traços de personalidade que às vezes não são naturais a gente. Tem uma pesquisadora chamada Susan Howell, ela coordenou uma pesquisa sobre como as pessoas viam a personalidade de Jesus. E 97% delas viam Jesus como uma pessoa extrovertida. Afinal, Jesus é descrito como falando a multidões, no meio do povo, curando doentes, multiplicando pães e peixes para grupos grandes de pessoas. Essa percepção de Jesus como uma pessoa extrovertida pode refletir a tendência americana de valorizar a extroversão em detrimento da introversão. Afinal, se Jesus é o modelo cristão de ser humano e ele é visto como alguém extrovertido, logo todos os cristãos deveriam imitar esse comportamento. No entanto, isso falha em entender a complexidade de como o ser humano foi criado por Deus. A gente tem que lembrar que o Jesus que falava às multidões também evitava as multidões muitas vezes para orar ao Pai em secreto, quando ele achava que isso era necessário. Enfatizar demais uma característica ou outra de quem Jesus é pode acabar desmerecendo outros que não são necessariamente pecaminosos em seus traços de personalidade. Por exemplo, o Richard Beck, um professor de psicologia, realizou uma pesquisa que mostrou que igrejas podem igualar espiritualidade à sociabilidade. Em outras palavras, quando uma pessoa é comunicativa, o tipo de gente que a gente chama lá no Ceará de vereador, acaba é um vereador, esse aí fala com todo mundo, esse aí, ó, sabe o nome de todo mundo, é um vereador. A gente acha que uma pessoa assim é alguém que tá necessariamente progredindo na fé. Consequentemente, quem é mais reservado estaria estagnado, ou pior, em pecado. Isso, no fim das contas, pode acabar marginalizando ou desencorajando introvertidos a fazerem parte da comunidade cristã. É claro que existem pilares da fé cristã que devem regular as igrejas de uma forma geral. Pilares como a revelação de Deus, o evangelismo, o discipulado, o acesso às pessoas. No entanto, os nossos métodos de expressar esses valores muitas vezes são mais inclinados às pessoas extrovertidas do que a pessoas de personalidade mais introvertida. E isso, infelizmente, gera alienação baseada em personalidade. Isso nos chama a atenção para que a gente não confunda nossos interesses pessoais, nossas preferências de personalidade, associando isso indevidamente a Jesus por causa de uma má interpretação ou de uma interpretação enviesada da Escritura. E assim colocarmos um fardo sobre aqueles que são diferentes de nós. Não dá pra fazer isso. Alberto Delisola, meu querido amigo, trouxe você nesse vídeo aqui porque você é professor de psicologia, é um homem muito inteligente, não é só membro da Mensa, como também é uma pessoa que é famoso aí no Brasil, já foi no jogo, já foi muito de canto aí, falou sobre memória e tudo mais. E você não só atende terapeuticamente alguns cristãos, como tem analisado religião do ponto de vista mais sociológico, mais fenomenológico. Aí seria legal a sua perspectiva
como alguém de fora do ambiente religioso também. Como é que você interpreta o papel de igrejas no auxílio de pessoas com, às vezes, problemas psicológicos ou psiquiátricos que estão relacionados à antissociabilidade? Pessoas antissociais ou tidas como antissociais não são necessariamente pessoas que não gostam de outras pessoas. Não é bem isso que acontece, não. Na verdade, são pessoas que não gostam da ansiedade gerada pelo contato com muitas pessoas ao mesmo tempo e pessoas desconhecidas. E é comum as igrejas terem células, terem encontros que favorecem esse encontro individual. Inclusive, essa ideia de igreja gigantesca, agora eu tô falando a perspectiva de alguém de fora, certo? Você pode me corrigir. É uma perspectiva de quem tá acostumado a ver a igreja de Edir Macedo lotada. Cara, se você vai da periferia, eu passo de carro, não cheguei a entrar nessas igrejas, não. Cara, são igrejas que tem 20 pessoas no culto, tem 15 pessoas no culto, ou seja, não são realmente multidões. É um ambiente em que a pessoa pode se conectar com outras pessoas. E agora é claro que a pessoa, de acordo com o perfil dela, ela vai buscar uma igreja que tenha um número de membros compatível com ela. Então, eu imagino que alguma pessoa que tem fobia antissocial, e eu vi o vídeo do Felca, que eu acho que é o motivo da nossa conversa, Sim. a pessoa consegue buscar encontros religiosos com menos gente envolvida, sabe? Inclusive, eu não acho que as igrejas grandes precisariam de criar cultos para pessoas antissociais. Eu acho que isso é uma coisa bem esquisita, porque já existem igrejas pequenas. Pois é, já existem igrejas pequenas. Por exemplo, se você pega as igrejas de grandes amigos seus, tem várias igrejas aí que são pequenas. Sim. Ou seja, não é toda igreja que é gigantesca, não. Quando a gente pega, por exemplo, alguém que está com um vício, vamos pegar alguém que está viciado, está passando algum problema grave, a gente tem que entender que os comportamentos dessa pessoa têm uma função no cotidiano dela. É justamente onde e em qual situação que aquilo está acontecendo. E a gente tem várias funções dos comportamentos no nosso dia a dia. E é comum, falando de vício, por exemplo, que o vício tome conta da vida da pessoa em vários aspectos. Bom, isso vai acontecer também para outros problemas. Você pega a depressão, por exemplo, você pega a ansiedade, a pessoa vai restringindo os comportamentos dela. E o que a igreja ajuda? A igreja, ela dá funções sociais para os seus membros. Cara, coisas que eu só vi em igreja, e você não vai ver consultório de psicologia. A pessoa era adicta e da noite pro dia, literalmente, larga o vício. Porque a vida dela era o quê? Era ir pra bica, os amigos eram os amigos da bica, enfim, tava tudo conectado com aquilo. A igreja, a primeira coisa que ela faz é dar uma função pro cara. Então, uma coisa que eu já vi pessoalmente acontecendo, inclusive em algumas igrejas, a pessoa era adicta e a primeira coisa que a igreja fez foi colocar ele no grupo de jovens, ver que ele gostava de música, colocar ele para tocar música, deu função para ele e ele se sentiu como alguém relevante. Em segundo lugar, a gente tem que pensar em igreja. Eu quero falar sobre a multiforme graça de Deus e como a igreja é um espaço que pode se beneficiar de pessoas diferentes. Se você tem uma vida regular de igreja, certamente você já percebeu que há diferentes formas de como as pessoas manifestam suas características. Uma igreja não é normalmente repleta de pessoas iguais. Tem muita gente diferente dentro da mesma comunidade. Tem aqueles que falam mais, tem sempre o piadista, o observador, que faz colocações específicas e precisas sobre as coisas. Há quem fala alto, há quem fala mais pausado. Tem quem naturalmente sabe falar em público. Tem quem prefira viver de forma um pouco mais intimista, cuidando das coisas nos bastidores. Tem quem é mais intelectual, que abençoa a igreja com conhecimento. Tem outros mais sentimentais, que abençoam a igreja com sensibilidade. E a vida da igreja é um espaço para receber pessoas das mais variadas formas. Isso é viver em comunidade a multiforme graça de Deus. Através dessas trocas de experiências, de personalidades diferentes, nós conhecemos mais de outras pessoas, conhecemos mais de nós mesmos ao perceber características que a gente às vezes tem que desenvolver melhor. E através dessa multiforme comunhão da igreja, o corpo de Cristo vai crescendo juntos de uma forma só, sendo todos modelados à semelhança de Jesus. Porque Paulo escreve que nós somos um corpo, e um corpo possui os mais variados órgãos. Alguns são mão, alguns são olho, alguns são cérebro, alguns são coração, alguns são pé. Nós temos os mais variados órgãos nos nossos corpos. E esses órgãos todos possuem uma função. Algumas funções são mais vistosas, outras menos vistosas. E essas funções muitas vezes aparecem manifestas em nossas personalidades.
pessoas mais intelectuais, pessoas mais sentimentais, por exemplo, vão servir e abençoar a igreja de forma diferente. Assim como eu posso aprender de pessoas mais extrovertidas e de pessoas mais introvertidas. Essa multiforme expressão da graça, infelizmente, acaba não sendo muito presente em muitas igrejas como deveriam ser. Porque muitas igrejas acabam existindo apenas para determinado tipo de personalidade. Então, às vezes, você tem igrejas muito efusivas, enormes, grandes, cheias de momentos de comunhão externa, de gente falando uns com as outras e tal. Pessoas mais introspectivas acabam um pouco assustadas nesses ambientes, mas existem igrejas que são totalmente voltadas para a introversão. Ninguém fala com ninguém, ninguém vê ninguém, você tem um ambiente de culto altamente litúrgico, em que você entra na igreja, tem aquele seu momento só seu, vai embora, e se você não for atrás de falar com ninguém, provavelmente ninguém vai falar com você. Eu não tô dizendo necessariamente que igrejas mais litúrgicas são necessariamente igrejas mais introspectivas, mas você entendeu o que eu quero dizer. O cenário ideal de um ambiente de igreja é uma igreja que consegue ser receptiva aos mais variados grupos, às mais variadas personalidades, mas que ao mesmo tempo mexe um pouco com as mais variadas personalidades. Uma boa comunidade acaba sendo uma comunidade múltipla, mista, onde pessoas mais introspectivas encontram uma morada, mas que ao mesmo tempo são um pouco desafiados na sua introversão. Ao mesmo tempo que pessoas extrovertidas encontram ali um espaço para chamar de seu, mas que ao mesmo tempo são um pouco desafiados em sua extroversão. De modo que o extrovertido muitas vezes precisam dar atenção a aspectos mais introvertidos da fé, como a meditação, como a oração, como a leitura, como o estudo, como o silêncio. São coisas muito comuns, não é? E que introvertidos muitas vezes têm mais facilidade. Enquanto pessoas introvertidas precisam acabar dando atenção para aspectos mais extrovertidos da fé, como a comunhão, como o relacionamento, como o discipulado e várias outras formas de relacionamento que a igreja está ali para, de alguma forma, fornecer. Então, uma igreja tem que ser lugar que receba introvertidos e extrovertidos, mas também desafie de forma, claro, muitas vezes lenta, gradual e paulatina, o conforto de introvertidos e extrovertidos, para que eles possam também melhorar, aprender uns com os outros. Claro que ninguém muda definitivamente do que é. O introvertido vai ter que virar extrovertido? Não vai. O extrovertido vai virar introvertido? Também não. Mas ambos podem caminhar um pouco mais em direção a um aprendizado acerca de uma completude emocional e uma maior elasticidade social quando você entra na vida de igreja. O livro de Provérbios vai dizer que a vida relacional é como ferro afiando ferro, né? Sai ali uma faísca de vez em quando, relacionamentos às vezes têm suas complicações, mas são formas de nos tornar diferentes, mais afiados, mais preparados para viver a vida. Ou seja, uma boa igreja é uma igreja que não é definida pela preferência de personalidade da sua liderança ou de uma visão de quem deve ser alcançado, mas uma boa igreja é uma igreja que é baseada na identidade que Cristo forma em nós. Uma boa igreja é uma igreja centrada na obra perfeita de Jesus, e não em um traço específico de personalidade ou em um demográfico específico a ser alcançado em alguma cultura. Uma vez que introvertidos são propensos à meditação, a pensar sobre as coisas, a ponderar, conselhos de pessoas introvertidas podem muitas vezes não ter o volume de conteúdo que um extrovertido teria, falando muito e expressando muitas coisas, mas podem ter um tipo de precisão pontual que é útil para transformar você no momento de dificuldade. Os introvertidos possuem talentos naturais que podem ser muito úteis à vida de uma igreja, à vida de uma comunidade, para o bem das pessoas à sua volta. Às vezes a gente acha que só extrovertidos podem ser úteis para o reino de Deus, mas introvertidos possuem excelentes particularidades também. Se eu tivesse que pastorear alguém como Felca, tímido, né? Cara, eu pastoreio gente como Felca. Na verdade, eu sou um pouco como ele. Eu sou tímido também. Tipo, gente que chega num lugar novo e invariavelmente se sente deslocado, não sabe muito bem com quem ir conversar, como iniciar uma conversa, se incluir no grupo. Eu tenho isso. E quando a gente é pastor, a gente tem ainda uma dificuldade adicional, porque como a gente prega, fala em público, as pessoas não imaginam que a gente é assim. Então, a gente entra numa categoria que eu gosto de brincar, para me entender também, que é o extrovertímido, que é aquele cara que é tímido no coração, no fundo ele é tímido, ele se comporta como extrovertido. Isso me leva a concluir algumas coisas, que, primeiro, tem gente que tem muita facilidade com essas coisas, tem gente que tem muita dificuldade com essas coisas, os graus variam. Algumas pessoas que têm dificuldade na extroversão, que são tímidas, desenvolvem mecanismos para driblar essa timidez. E aí consegue falar em público, aí consegue se incluir de alguma maneira, mas é uma ferramenta, não é da natureza dela. E tá tudo bem. Então, como pastor, muitas vezes eu vou tentar ajudar a pessoa a desenvolver algumas dessas ferramentas. Algumas vão ter muita dificuldade e não tem problema. Eu acho que o problema, na verdade, é que às vezes a gente pensa a igreja como um lugar em que as tarefas a serem executadas e o jeito de ser exigem sempre extroversão. Se a nossa igreja só tiver exposição dominical e música, e só tiver vaga de trabalho para isso,
o cara sempre vai precisar ser extrovertido. E olha, mesmo para isso existem técnicas, para driblar a timidez, mas igreja é muito mais do que isso, e muitas vezes o tímido tem habilidades que o extrovertido não tem. Enquanto o extrovertido tá lá ocupado com as pessoas e tal, o cara mais introspectivo, ele muitas vezes tem uma capacidade analítica maior, ele tem uma capacidade de interpretação mais aguçada, e essa pessoa pode ser extremamente útil para o reino, na governança, na gestão, na análise do que acontece, e até mesmo para ajudar a gente como pastor. Às vezes a gente tem uma dificuldade maior com a teologia, ou com coisas mais analíticas, intelectuais. Essa pessoa de bom coração e santa, essa pessoa pode ser valiosíssima dentro da igreja, nos alertando para eventuais erros que a gente cometa, para eventuais caminhos de intelectualidade que a gente naturalmente não tem. Então, esse cara tímido, ele pode ser extremamente usado por Deus. O que a gente procura é por tímidos que sejam santos. E aí a gente potencializa, coloca para trabalhar, trabalha junto e tá tudo certo. Em terceiro lugar, a gente tem que esclarecer o que a gente está falando por introversão, pra gente não confundir os termos com questões patológicas ou questões de pecado. Porque muitas vezes a introversão pode ser uma questão pecaminosa mesmo, e em outros momentos a introversão pode ser uma questão de doença. E aí a gente precisa lidar com isso de forma apropriada. Quando a gente fala de introversão dentro do mundo da psicologia, 2 nomes acabam se destacando. Tem o famoso nome de Sigmund Freud e o nome de Carl Jung. Ambos são psicanalistas do século XX que apresentaram suas perspectivas sobre o ser humano e como a sua personalidade é formada. Para o Freud, a introversão tem um aspecto negativo. Ela é uma preocupação consigo de forma não saudável, um passo patológico em direção ao narcisismo. Por sua vez, o narcisismo tem a ver com uma supervalorização de si ao ponto da exclusão do outro. O narcisismo seria se voltar do mundo exterior para dentro de si. Você provavelmente conhece o termo narcisismo, ele advém do mito grego de Narciso, um homem muito belo que ficou apaixonado por sua própria imagem refletida nas águas. Ele ficou tão obcecado pela própria imagem que ficou parado, contemplando a si mesmo e se esqueceu do mundo à sua volta. Ele ficou parado por tanto tempo que, segundo o mito, ele se tornou parte do ambiente e se tornou uma flor. Outras versões do mito dizem que ele caiu dentro d'água e morreu afogado. Freud escolheu esse mito para falar da rejeição do mundo e do fascínio por si próprio. Para ele, a introversão era um passo perigoso para o narcisismo, porque era o começo de uma troca da realidade exterior pelas fantasias internas. Por outro lado, Carl Jung considerava que a introversão era algo natural e normal. Na sua teoria do inconsciente coletivo, que diz respeito a uma série de padrões psicológicos que são compartilhados pela humanidade, a introversão era a orientação para dentro de si, na qual a pessoa acha energia, primeiramente dentro dela própria. Já a extroversão era um tipo de orientação para fora, onde a pessoa encontra um tipo de energia fora de si, no mundo ao seu redor. Ou seja, para o Jung, não há uma patologia na introversão, mas ela é um aspecto legítimo da personalidade, assim como a extroversão seria. É a partir do Jung que foi desenvolvido um dos testes mais famosos, que é o Myers-Briggs Type Indication, o famoso MBTI, um indicador muito popular de personalidade que você consegue fazer testes aí na internet à vontade. O primeiro indicador é introversão ou extroversão. Depois desse, existem outros indicadores, como sensação e intuição, pensamento e sentimento, julgamento, percepção. E é importante perceber que esses fatores não são determinantes, mas são indicadores de que pessoas introvertidas podem diferir delas próprias por outros fatores de personalidade, assim como pessoas extrovertidas. Ou seja, todas as pessoas têm a capacidade de olhar para o mundo de fora, observando as outras pessoas, coisas, atividades, e para os seus pensamentos, sentimentos, imaginações e ideias, ou seja, o mundo interior. Assim, é precipitado da parte de qualquer um considerar que as pessoas mais fechadas são todas iguais e que são necessariamente antissociais. Elas apenas possuem uma forma diferente de se relacionar com o mundo. Elas variam não só daquelas que são mais abertas, mas também variam entre si. Há introvertidos, que podem ser mais emotivos, enquanto outros introvertidos podem ser mais reflexivos. Introvertidos podem ser mais fechados, porque é como eles carregam sua energia para poder encontrar o mundo de dentro para fora. Outros são introvertidos por outros motivos, por outras questões. Então você não pode criar um único padrão de introversão. Existem vários modelos de introversão na vida que é vivida aí fora. O que é que a gente pode perceber daí? Que pode existir tipos de introversão que são pecaminosos mesmo. Um tipo de introversão que vem de um lugar que Jesus tem que resolver. E que quando você se aproxima da igreja, você pode ser uma pessoa narcisista, pode ser uma pessoa que ama a própria presença, que simplesmente não gosta de outras pessoas de uma forma negativa, você odeia as pessoas, você se acha autossuficiente, você não gosta de ninguém, você não quer ninguém se metendo na sua vida. Existe às vezes um lugar de ódio, um lugar de auto-idolatria, um lugar de orgulho, narcisismo, superioridade, que pode fazer com que você não queira viver próximo de ninguém. Isso claramente é um tipo de isolamento e individualismo
pecaminoso. Pode existir, claro, um tipo de introversão como um mero traço de personalidade. Eu me sinto melhor sozinho, eu me gasto quando estou com as pessoas. Há pessoas extrovertidas que descansam, que relaxam com gente. Então eu passei um dia muito difícil, preciso ver meus amigos. E aí, com os amigos, eu recarrego as energias para enfrentar mais um dia de introversão. Enquanto para outras pessoas passei muito tempo com gente, preciso voltar para casa para recarregar minhas energias sozinho, para poder aguentar mais tempo com as pessoas, porque estar com as pessoas tira a minha energia. E isso são traços muito comuns de personalidade. Isso é pecaminoso necessariamente? De forma nenhuma. É um traço de personalidade onde você vai identificando onde é que você tá e onde é que você se encaixa aí no mundo. Mas existem, veja só, introversões que podem ser nem pecaminosas, nem traços de personalidade, mas questões de patologia. Às vezes questões de trauma, de transtorno psiquiátrico, que precisam ser tratados com remédio, com terapia, também com discipulado, com vida de igreja, mas requer um tipo de paciência e de cuidado por parte da igreja especial. Pessoas com fobia social severa, pessoas com traumas, estresse pós-traumático muitas vezes, que faz com que a vida em comunidade seja insuportável para elas. O que é preciso? Uma disposição para ser curado, uma disposição para melhorar da parte daquele que sofre isso, e paciência, e cuidado, e amor, e misericórdia por parte daqueles que são a comunidade dessa pessoa. Às vezes a gente só quer forçar a pessoa, é dessensibilização radical. Entra na vida da igreja e te vira. Mas na psicologia a gente fala de um tipo de dessensibilização muito mais paulatina, controlada e cuidadosa, para que esse processo possa ser um pouco mais natural. E é aí que Deus usa igrejas menores, é aí que Deus usa igrejas pequenas. Eu tenho amigos com fobia social, por exemplo, que hoje congregam em igrejas muito pequenas. Em igrejas com pouca gente, que não é muito badalado, com pessoas de uma faixa etária diferente, gente mais velha, onde existe um caminho de relacionamento, mas uma coisa mais simples, mais tranquila, sem pompa, sem circunstância, sem transmissão de coisas pela internet, sem mídias sociais, sem fotos e coisas que muitas vezes colocam aquela pessoa em um ambiente de profundo estresse, quando ela já sofre com batalhas muito pesadas na sua mente. Larissa, fui seu pastor por um bom tempo, por alguns anos, e eu sei que você gosta de igreja, mas ao mesmo tempo eu sei que você é muito antissocial. Como é isso pra você? Na verdade, eu me sinto mais sociável quando eu tô acostumada com o ambiente. Então, na Manaim mesmo, né, eu demorei acho que uns 2 anos para me sentir confortável para socializar. Então, foram 2 anos tentando, mas sem sentir aquela sensação de, poxa, estou confortável, agora eu consigo fazer amizades, agora eu consigo ser mais eu mesma. Mas demorou um bom tempo. Então, eu preciso ter esse tempo de adaptação aos espaços, às pessoas, para conseguir entrar, né, e realmente me sentir mais confortável. E agora está sendo assim também na mudança, né, que eu mudei para São Paulo. Então, da mesma forma, tem esse período de adaptação. Mas depois que eu me sinto bem, eu consigo socializar melhor. Você acha que as igrejas pelas quais você passou na sua vida, elas tendiam a ser receptivas a pessoas mais introspectivas ou não? Eita, que pergunta difícil. Eu acho que sim, no sentido de serem igrejas que entendem que as pessoas são diferentes, que as pessoas não precisam ter a mesma personalidade, o mesmo padrão, né? Na Manaim mesmo era tudo muito diverso, pessoas de todo tipo, de todo jeito, de todo gosto. Então, eu me senti bem recebida nesse sentido, de ver que era uma igreja que tinha todo tipo de gente, todo tipo de personalidade, e que ia ter espaço para mim ali também, mesmo sendo introvertida. A única questão é que às vezes a introversão se confunde com ela não quer socializar, né? É porque ela não gosta, não quer, e às vezes não é porque não quer, é porque existe uma dificuldade de como fazer, né? Como socializar. Então às vezes uma falta de habilidade, não uma falta de vontade. Mas aí também ninguém tem como saber se você não falar, né? E aí esse que é o problema da introversão, eu acho. Se você não conversar, as pessoas não vão entender e você às vezes não consegue conversar porque as pessoas não entenderam ainda. Então vira um ciclo complicado. Exatamente. E você acha que o seu diagnóstico de autismo te ajudou a entender melhor o teu próprio relacionamento com a igreja? Acho que sim. Me ajudou a entender as minhas dificuldades e por que eu parecia sofrer mais aquele tipo de ressaca social, né, do que outras pessoas. Então eu até conseguia me envolver, né, tava com os amigos sempre em casa e brincando e cantando, enfim. Tenho amigos muito extrovertidos, mas depois eu preciso do meu tempo para me recuperar. E eu acho que a diferença foi entender por que eu preciso desse tempo e entender que o problema não é que eu não gosto de gente, não é que eu não gosto de socializar, porque eu gosto, eu sinto a necessidade, mas
eu preciso de um tempo para me preparar antes e eu preciso de um tempo para me recuperar depois. Então, eu acho que entender essa diferença ajudou muito e ajudou também a não achar que eu vou estar no nível de socialização das pessoas que não têm autismo. Claro que eu vou me esforçar dentro dos meus limites, né? Mas eu vou também entender quais são esses limites para não exceder e acabar tendo uma crise ou algo do tipo, né? Então, é algo que tem que ser estratégico, né? Até a socialização tem que ser bem pensada estrategicamente, mas também incluir isso na minha vida de forma estratégica, de forma intencional, né? Porque é uma necessidade humana, eu sendo autista ou não. Cabe falar um pouquinho sobre liderança e sobre evangelização. Como um introvertido pode ser um líder numa igreja, pode ser um pastor ou um evangelista? Será que existe espaço para introvertidos no reino de Deus? O que o Adam McHugh aponta como interessante no seu livro é que introvertidos, por terem uma preferência em elaborar, ponderar e preferir momentos de reflexão, eles podem muito bem usar isso no preparo dos seus sermões, na vida acadêmica, na vida de leitura, no preparo intelectual. Como evangelista, talvez eu prefira uma conversa 1 a 1, ao invés de falar para multidões ou o que é que seja. Ouvindo o que alguém tem a dizer, pensando em como desenvolver ao longo da conversa os pontos cruciais que a pessoa precisa ouvir. Como pregador, ele pode ser alguém que medita e que lê e que escreve aquilo que vai dizer com muito cuidado. Como professor, pode ser alguém voltado à vida intelectual. A reflexão mental que o introvertido tem pode servir de ensino para que extrovertidos valorizem também o ganho da introspecção. Introvertidos muitas vezes exercem com mais facilidade domínio de línguas e muitas vezes passam mais tempo ouvindo do que falando, o que também é muito útil no aconselhamento. O introvertido pode muitas vezes não ser um líder carismático, mas pode ser um líder que demonstra caráter, preparo, que passa pelo tempo de aprendizado necessário para poder ter instrumentos para poder pregar para as pessoas. Agora, claro, pastores também precisam passar por momentos de extroversão. Lideranças vão precisar passar tempo com pessoas, gastar tempo com gente, vão falar a muitas pessoas e vão ter que aprender a lidar com isso da melhor forma. E aí vão ser esticados também para além de sua introversão, porque isso faz parte. Lembrando que, no fim das contas, o caráter prevalece sobre o carisma. O carisma pode até atrair olhares e atenção, mas em todas as listas bíblicas sobre o que se espera de um pastor ou de um líder, carisma não tá lá. O que tá lá é integridade, uma índole correta, não apego ao dinheiro, não ser dado à briga, não ser dado a muito vinho, ser apto a ensinar e ser um modelo a ser seguido pelas pessoas. Então sim, introvertidos podem também serem líderes na igreja de Deus. Ora, eu conheço pastores que são autistas, possuem laudo de verdade de autismo. A gente que foi diagnosticado no TikTok não, certo? Conheço pastores que têm laudo de autismo e são pastores de igrejas, que lutam contra suas dificuldades, fazem terapia, resolvem seus problemas para poder servir a sua igreja apesar de suas dores e dificuldades. Pessoas com fobia social, pessoas com traços às vezes severos de introspecção também podem ser tratadas, também podem melhorar para servir de forma cada vez melhor o reino de Deus. Mas mesmo em suas dores e dificuldades, sempre existe um espaço para o serviço a Deus em uma comunidade saudável. Em último lugar, talvez caiba aqui o último ponto, os seus traços de personalidade são só traços de personalidade, não representam quem você é por completo. Como criação de Deus, somos como pinturas. A introversão e a extroversão são alguns traços que, junto com os outros traços e cores, compõe a nossa identidade. Entender os contornos desses traços nos ajuda a entender como fomos criados e faz com que a gente aprecie melhor a graça de Deus em sua criatividade, como manifesta em vários quadros de uma bela galeria de arte. Assim, a introversão não é um impedimento para a comunhão, nem para o evangelismo, nem para a liderança. Introvertidos encontram seu lugar na igreja quando aprendem a depender da graça e do poder de Deus no desempenho dos talentos que Ele lhes deu. A igreja cresce quando extrovertidos e introvertidos se ajudam mutuamente, quando eles exortam e praticam o amor que Deus derramou neles por meio de Cristo. Aprender a lidar com essas questões é aprender sobre si, sobre o próximo e sobre como Deus escolhe os introvertidos do mundo para confundir os extrovertidos e vice-versa. Porque somos salvos pelo poder do Evangelho de Deus, não pela força da personalidade de qualquer homem ou de qualquer mulher. E você, é introvertido? É extrovertido? Você é mais no estilo do Felca? Tem fobia social, talvez? Você tem autismo? E aí, como é que tá a sua vida? Quais são os traços de personalidade, talvez questões patológicas, traumas e transtornos psicológicos, talvez te tirem da vida da comunidade? Conta aí sua história se você quiser. Vai ser interessante ler aqui no vídeo de hoje. Aqui é o 2D de Teologia, a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote. E até a próxima.